Aleluia, Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui que vos fala é teu irmão em Cristo, o pastor Kleber Kitamura. Eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Motivo de alegria, né, irmãos? Estamos aqui para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas, temos que sempre estar adorando, sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém, irmãos? Motivo de alegria, irmãos, de estarmos aqui para mais um vídeo, amém? Onde esta família, irmãos, cada dia mais tem crescido e o nome do Senhor tem sido glorificado. O mais importante também, irmãos, louvado seja Deus, que o evangelho tem sido espalhado para as pessoas. Tem sido espalhado para muitas almas, muitas vidas aí afora. Louvado seja Deus. E isso, irmãos, alegra o nosso coração, né? Porque estamos fazendo a obra do Senhor, estamos pregoando a palavra do Senhor, né? Estamos orando para que o Senhor possa estar sempre pronto para nos atender, irmãos. E a gente sempre preparado, irmãos, louvado seja Deus, para que, aleluia Deus, quando as lutas chegarem diante da nossa vida, a gente já está firmado na palavra e firmado na oração, né? Então este é o momento, irmãos, que, aleluia Deus, a gente temos que dar muito valor, né? Que é a palavra do Senhor, estamos sempre aqui, irmãos, trazendo algo da parte de Deus, e Deus, Ele possa, aleluia Deus, abençoar a nossa vida. Amém, irmãos? Então não se esqueça, você também, irmão, que está aqui pela primeira vez, você que não está. Enfim, você que está aqui assistindo, que Deus possa aí te usar, aleluia Deus, para estar se inscrevendo no canal. Está aí deixando o seu joinha, deixando o seu gostei, aleluia Deus, ativando o sininho de notificações para que quando lançar um vídeo aqui no canal, vocês possam ser notificados, né? Aleluia Deus, deixar aí também seus comentários, compartilhar com mais pessoas, irmãos. Aleluia Deus, porque a obra está sendo aí feita, irmãos. Então basta nós querer ajudar um ao outro para que nós possamos espalhar este evangélico ao mundo afora. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui, irmãos, trazer uma meditação da palavra do Senhor, amém? Fazer alguns comentários onde o Senhor tem colocado em nossos coração, né? É um texto bem conhecido, irmãos. Louvado seja Deus, que está lá em Efésios, irmãos. Efésios 6:10, amém? Efésios. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Efésios 6:10. Amém? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes e sigilovos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Aqui vemos uma passagem, um texto, irmãos, que fala que nós precisamos estar sempre revestido, sempre preparado, né, para as ciladas do inimigo. Sempre preparado, irmãos, para situações que há de vir contra a nossa vida, para que a gente possamos perder o foco, possamos perder a direção e o inimigo tomar a nossa vida, né? A palavra do Senhor diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas louvado seja Deus, Deus também veio para dar vida e vida com abundância, né? E permitir que nós possamos viver
o melhor desta terra. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, se nós percebemos aqui nesse texto, ele vai dizer que nós sozinhos não poderemos lutar. Precisamos da presença do Senhor ao nosso lado, né? Que são a armadura de Deus, né? E só poderemos ter certeza disso quando andamos em obediência à palavra de Deus, né, irmãos? Então a gente entendemos, louvado seja Deus, que temos que estar sempre firmado na palavra, porque a palavra do Senhor aleluia, Deus, é a que nos vai fortalecer, é que nos vai dar estrutura para que nós possamos vencer as adversidades da nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso, irmãos, que o Senhor, ele ordena nós ler as Escrituras, estudar as Escrituras, né? Louvado seja Deus, buscar em Deus, aleluia, Deus, a sabedoria de Deus para que nós possamos entender, aleluia, Deus, as Escrituras do Senhor, a Bíblia Sagrada. Porque se a gente pegar, meus irmãos, louvado seja Deus, a Bíblia e ler por ler, irmãos, ela vai ser apenas somente um livro. Mas se a gente buscar em Deus e entrar na palavra, a palavra ela vai, louvado seja Deus, nos fortalecer, a palavra vai nos deixar forte, a palavra vai nos preparar, louvado Rabacanta, Arabassudecai, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos estar sempre firmado, sempre revestido e sempre com a armadura de Deus, que é a palavra do Senhor. Se não vivermos em obediência, estaremos dando motivo para o inimigo nos acusar, irmãos. Louvado seja Deus. E desta forma estaremos incapacitados de tomar posse da armadura que o Senhor tem preparado para nós. Esta armadura, aleluia Deus, se constitui, irmãos, em várias formas, aleluia Deus, de nós vermos, irmãos, aleluia Deus, o que o Senhor tem para nós, né? Aleluia Deus, lá em Apocalipse 12:10, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, só para, aleluia Deus, fazer uma leitura aqui para os irmãos. Em Apocalipse 12:10 diz assim, irmãos: então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Então nós temos que sempre estar, aleluia Deus, ungindo nossos lombos, ungindo a nossa vida. Aleluia Deus, que é a verdade, irmãos. Aleluia Deus, nós temos que estar sempre, aleluia Deus, sempre revestido com a verdade, irmão, falando e andando na verdade, pois ela nos guarda dos ataques de surpresa, das ciladas e acusações do inimigo. Ou qual o pai da mentira, irmãos? Aleluia Deus, a mentira nos expõe aos aos ataques inesperados que vem de surpresa. A mentira nos expõe aos ataques inesperados que vem de surpresa. O Senhor diz que a nossa palavra fosse sim, sim e não, não. Pois o que passa disso tem procedência maligna. Então a palavra do Senhor, irmãos, aleluia Deus, a gente temos que ser verdadeiros. A gente temos, aleluia Deus, que dizer sim, sim ou não, não. Não podemos ficar, aleluia Deus, cocheando em dois pensamentos, irmãos. Louvado seja Deus. Ou é sim ou é não. Aleluia Deus, porque a palavra nos diz que nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que estar sempre, aleluia Deus, falando a verdade. Aleluia Deus, o que não procede disso, irmãos, não vem de Deus. É procedência maligna diante das nossas vidas. Aleluia Deus. E aleluia Deus, e a gente vemos, irmãos, que temos que estar sempre vestido, né, da justiça, a couraça servida para proteger o coração do soldado contra as flechas do inimigo na hora da batalha, irmãos. Isso é muito importante, é o que muitas das vezes muitas pessoas sofrem, irmãos. Louvado seja Deus, com as flechadas do inimigo, né, diante do nosso coração. Às vezes a gente fazemos algo, aleluia Deus, ali tão simples, tão bonito para o Senhor, né?
Ali a gente usamos a nossa capacidade para fazer algo para o Senhor, e às vezes vem os inimigos do nosso dia a dia falam assim: ah, isso aí tá feio, isso aí, o que é isso? Isso não vai prestar, não dá crédito, sabe, irmão? Essas são as flechadas que vêm diante da nossa vida, né? As pessoas falando: isso aí não pode ser pastor, isso aí não pode ser isso não pode ser aquilo. Irmãos, louvado seja Deus, isso são as flechas que o inimigo tem lançado diariamente no mundo evangélico, né? Louvado seja Deus. Olha lá, esse aí, louvado seja Deus, não tem nem barriga para ser pastor, nem isso, nem aquilo. Irmãos, isso não existe, irmãos. Louvado seja Deus, isso são flechas que o inimigo tem usado as pessoas para lançar contra o povo de Deus. Mas aquele que é escolhido, aquele que é preparado, irmão, vai sempre estar revestido da armadura de Deus, vai sempre estar revestido na palavra. Ele sempre vai olhar, ela sempre vai olhar para a palavra primeiramente. Ela não vai ligar para as acusações, mas sim ela vai olhar perante a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz, louvado seja Deus, que foram escolhidos aqueles homens e mulheres para estar na frente da obra. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que entender aquele que tem chamado, aquele que foi escolhido, aquele que foi separado. Aleluia. E Deus preparou, louvado, labassu de canta, esta alma, esta vida, para estar onde você está aí. Não se preocupe com as acusações, não, porque elas vão existir. Não estou dizendo que não vai existir. Vão existir sim pessoas que não vão querer o teu bem. Pessoas, louvado seja Deus, que acham que são melhores que você, que tem que estar no teu lugar. Aleluia. E elas vão ser usadas pelo inimigo para lançar essas palavras contra a tua vida. Vão existir sim, irmãos. Então não te preocupe, não. Aleluia, Deus, porque aquele que tem chamado, irmãos, a luta não acaba, a luta não se cessa, arabacanta, ela consiste na tua vida, porque o inimigo, ele quer desanimar a tua vida, o inimigo quer tirar o teu foco, louvado seja Deus, mas aquele que está sempre revestido da couraça, da justiça, aleluia, Deus, sobre a tua vida, pode ficar despreocupado, porque o Senhor, ele vai te livrar, ele vai te guardar, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. O coração do homem é enganoso, irmãos. Aleluia, Deus. O coração do homem é enganoso. Eita, Jesus. O coração, irmão, é enganoso e injusto por natureza. Mas Deus nos justifica pelo poder do sangue de Jesus e nos transforma pela justiça, nos revestindo de uma couraça protetora contra os ataques do adversário. Assim o nosso coração é guardado contra os sentimentos e intenções injustas e preservado de todo o mal. Aleluia. Irmãos, tem muitas pessoas, irmãos. Tem muitas almas que Deus tem escolhido, que Deus tem preparado, irmãos. Que tem um coração, irmãos, que não cabe dentro dele. Louvado seja Deus. E você vê, louvado seja Deus, que essa pessoa sempre, aleluia, Deus, ela vê que não guarda mágoa, não guarda rancor. Não guarda essas coisas, aleluia, Deus, que ela sabe que vai contaminar ela própria. Então nós vemos, irmãos, que quando essas pessoas, elas têm esse tipo de atitude, às vezes você vai lá e puxa o cabelo do pastor Kleber. Não tem, né, irmãos? Aleluia, Deus. Mas você puxa o cabelo de uma pessoa, irmãos, e dói. Às vezes aquela pessoa fica com aquela mágoa dentro do coração e fala assim: nossa, olha lá, olha o que ele fez, puxou meu cabelo. E já guarda aquele rancor dentro do coração dela. E a pessoa fala: me perdoa, desculpa, mas... Ela fala: não, tudo bem, mas não perdoou do coração. Aquela mágoa está lá dentro com, aleluia, Deus, com sentimento de vingança. Ah, amanhã eu vou puxar o cabelo dela também. Ela vai ver quanto que é bom que eu senti. Aleluia, mas tem pessoas, irmãos, que você puxa a orelha, puxa o cabelo, bate, dá soco, mas daqui 5 segundos ela está te abraçando, ela está te dando palavras de, aleluia, Deus, abençoadoras sobre a tua vida. Ela está sempre pronta para te ajudar, te estendendo um braço. Não segundo as intenções, mas porque Deus tem colocado esse dom sobre a vida dessas pessoas. E no nosso meio, irmãos, louvado seja Deus, tem muitas almas assim.
Muitas vidas assim, elas não ligam para a maldade. Elas não guardam rancor com estas palavras de maldição. O Senhor, louvado seja Deus, lapida essa pessoa, prepara essa pessoa para que ela possa sempre estar bem. Indiferente que seja, mas ela sempre está bem e pronta para atender o irmão ou o inimigo, irmão, ou aquele que não gosta, aquele que, aleluia Deus, aquele que, aleluia Deus, que julga, que bate, que xinga, mas ela sempre está com um sorriso no rosto, indiferente da situação. Aleluia Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que essa pessoa sempre está revestida da couraça, Deus está protegendo essa pessoa contra os ataques do adversário. Aleluia Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos também, irmãos, que nós temos que, aleluia Deus, revestir nossos pés também. Mas como assim, pastor Kleber? Sim, irmãos, revestir. Porque temos que saber onde estamos pisando também, irmãos. Temos que entender também, irmãos, que, aleluia Deus, ele sonda o nosso caminhar também, irmãos. O caminho, segundo o evangélico, nos livra de tropeçar. E também dos caminhos tortuosos e espinhosos deste mundo. O evangélico é revestimento que precisamos para a nossa caminhada através do deserto do mundo, a fim de que nossos pés não sejam feridos e machucados. E também é o poder de Deus nas nossas vidas para que possamos vencer todo o perigo, andar na luz e enxergar o que está diante de nós. Andar conforme o evangélico significa ter uma vida de testemunho diante do mundo, é viver no Espírito, confirmando a salvação a cada dia. Irmão, que lição, que bênção, que palavra abençoadora diante da nossa vida, irmãos. Aleluia Deus, nós temos que ser espelho, irmãos. Nós temos que ser, aleluia Deus, exemplo para o mundo, irmãos. Logicamente, louvado seja Deus, temos nossas falhas, temos nossos erros, temos, aleluia Deus, né, os momentos ali da nossa vida, irmãos, porque a gente temos que entender também que não somos perfeitos. Não somos melhores que ninguém, irmãos. Não somos Deus, não somos, irmãos, louvado seja Deus, um homem que, aleluia Deus, perfeito 100% sem pecado, irmãos. Já somos pecadores quando falamos que já não temos pecado. Louvado seja Deus. Temos que nos analisar, sim, irmãos, e cada dia mais, aleluia, errar menos e pecar menos. Para que este mundo, irmãos, eles nos enxergam como exemplo para eles. Já pensou, irmãos, louvado seja Deus, o pastor Kleber aqui, chegar sem camiseta, de bermuda, aleluia, com óculos escuros e falar assim: irmã, vamos adorar a Deus hoje. Que você vai ter ali, irmãos? Ou chegar assim com você, tá, sem camiseta, todo, aleluia Deus, chegando assim, aleluia Deus, falando: irmão, aquele irmão ali, ó, só Jesus na casa dele, ó. Aquele irmão só falta, aquele irmão lá. Não, irmãos. Temos que dar exemplos, irmão. Temos que dar exemplo. Não adianta a gente ser uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa dentro do nosso trabalho, uma pessoa dentro da nossa casa, uma pessoa na rua. Temos que ser, irmãos, iguais em qualquer lugar que nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Mostrar, irmãos, louvado seja Deus, o caminho que temos que, aleluia Deus, mostrar para o mundo que eles têm que seguir. Aleluia Deus, ensinar, louvado seja Deus, o mundo andar, irmãos, conforme o evangélico, conforme a palavra do Senhor. Por isso que o Senhor tem levantado os seus filhos, as suas ovelhas, para estar pregoando a palavra do Senhor. Eu não sei onde você está assistindo. Às vezes você pode estar aqui no Japão, ou às vezes você pode estar no Brasil, ou em Portugal, Estados Unidos, França, enfim, irmãos, aonde esse vídeo estiver chegando. Se Deus te levou aonde você está, louvado seja Deus, vamos mostrar este caminho.
Vamos mostrar, louvado seja Deus, para este povo que Deus existe, que Deus, louvado seja Deus, é o dono de todas essas coisas. O nosso Deus, louvado seja Deus, que criou os céus e a terra, o Senhor que deu a luz, aleluia, Deus, para nós, o Deus que deu, aleluia, Deus, esse sol, essa tarde, esta manhã abençoadora sobre a tua vida. Temos que espalhar esse evangelho, irmão, para onde nós colocar as plantas dos nossos pés. Se Deus te colocou onde te colocou, te escolheu e fez uma promessa sobre a tua vida, ungiu a tua cabeça com óleo, labassu decanta, como um apóstolo, um evangelista, um missionário, um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro, um cooperador, um presbítero, uma missionária, enfim, irmãos, o que Deus tem derramado na tua vida, e você tem dado, aleluia, Deus tem subido degrau por degrau, tem aprendido, aleluia, Deus, cada função que o Senhor tem colocado diante da tua vida. Te prepara, abra sua boca, faça, louvado seja Deus, este evangélico, aleluia, Deus, ser proclamado nos quatro cantos deste mundo, aonde você estiver. Porque temos que entender também, irmãos, que quando andamos na palavra, obedecemos a palavras, e o Senhor vem, além de subindo degrau por degrau diante da nossa vida espiritual, irmãos, vamos entender que cada degrau que nós passamos, irmãos, é uma experiência que vivemos. É um aprendizado, louvado seja Deus, que aprendemos. Que isso, quando Deus colocar onde Ele tiver que colocar, nós entendemos que esse processo que passamos, esse degrau que nós passamos, essas, aleluia, Deus, essas bênçãos que aprendemos, irmãos, no caminhar do evangélico, vai servir lá em cima, irmãos. Louvado seja, vai servir aonde estamos no dia a dia, onde você está nesse momento. Então, irmãos, temos que entender, quando obedecemos e ouvimos a voz do Senhor, aleluia, Deus, e o Senhor entrega sobre a nossa vida, vamos dizer: Deus, muito obrigado. Eu sei, Senhor, o que Tu está falando. Eu sei, meu bem, decanta, porque eu passei por isso, e o Senhor está me trazendo à memória hoje, aleluia, Deus, que eu tenho, aleluia, Deus, capacidade para enfrentar essa situação que estou, aleluia, Deus, passando. Isso, irmãos, é a gente saber caminhar. A gente saber, aleluia, Deus, aonde estamos colocando a planta dos nossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, irmãos, louvado seja Deus. Esta palavra, irmãos, temos que ter o escudo, temos que ter a fé, irmãos. A fé em Deus. Temos que ter fé, irmãos, que as coisas vão melhorar. Que nós vamos sair dessa situação. Que nós vamos herdar o reino. Que nós vamos vencer, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A fé, irmãos, é a proteção e a nossa vitória contra o mundo, que é um sistema contrário à vontade de Deus e a uma vida de fé. O inimigo sempre usa as circunstâncias e as coisas invisíveis desse mundo para tentar nos fazer cair. Mas a palavra nos ensina a não olhar para estas coisas, e sim para o alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Todos os servos que venceram, usados como testemunha em toda a palavra, usaram o escudo da fé para vencer todas as barreiras. Irmãos, que Deus ele possa, irmãos, cada dia mais aumentar a tua fé. Que Deus ele possa cada dia mais te revestir da armadura dele. Mas isso para acontecer, irmãos, entenda uma coisa: temos que estar firmado na palavra. Temos que ter testemunho. Temos que ter experiência. Temos que ter muitas e muitas coisas ainda, irmãos, para que o Senhor ele possa derramar sobre a nossa vida esta armadura. Temos que ter o chamado, irmãos. Mas, pastor, eu não tenho o chamado? Sim, tenho o chamado sim, irmão. O chamado todos nós temos, irmãos.
Um tem chamado para pregar, outros tem chamado para louvar, outros tem chamado para oração, outros tem um chamado para evangelizar, outro tem um chamado para ficar, além de Deus, ali, sentado ouvindo a palavra do Senhor. Outros têm, além de Deus, tem um dom, irmãos, de abençoar a obra de Deus. Enfim, irmãos, todos nós temos algo para oferecer para o Senhor. Não se ache, irmãos, que Deus te separou para fazer a obra do Senhor dentro da igreja. Não se preocupe com isso, porque Deus tem um chamado sobre a tua vida. Se você não está nesse meio, te prepara, porque Deus, ele tem algo para a tua vida. Para dentro do reino do céu. Para dentro da casa do Senhor. Não te preocupe. Não saia da igreja por causa disso. Ah, não tenho chamado para nada, não sirvo aqui. Não, irmão. Você tem muita importância para dentro do reino de Deus. Você aí que está aí do outro lado me assistindo, você tem muita importância para o reino de Deus. Você, louvado seja Deus, é especial para Deus. Porque lá em cima, irmãos, quando Jesus voltar, quando Deus voltar para mim e para você, não vai existir cargo não, irmãos. Não vai existir, irmãos, pastor, presbítero, não vai existir nada disso não, irmãos. Creio eu que vai ter uma risca lá, um facão lá, irmãos. Aquele que querer ser um gigantão grandão, eu acho que, ó, vai cortar. Todos nós vai ter, ó, um padrão ali. Todos nós vai ter. Todo mundo vai entrar na linha, irmãos. Então não se esqueça. Seja revestido da armadura de Deus. Leia a palavra do Senhor. Pratique ela. Busque em Deus para que Deus te dê o entendimento desta palavra. E o nome do Senhor vai ser glorificado diante da tua vida. O Senhor, louvado seja Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, irmãos, de buscar a Ele, de falar com Ele. Então não perca esta oportunidade. Amém? Que Deus vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas sim para todo sempre. E todos nós juntos podemos dizer amém e graças a Deus e obrigado, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se Deus assim, Deus nos permitir, estaremos aqui para o próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Amém? Que você tenha, aleluia, Deus, um ótimo dia, amém? Uma ótima noite, uma ótima madrugada, que assim que você estiver assistindo esse vídeo, que Deus abençoe a tua vida, e até o próximo vídeo. Ô glória!